tira e usa, né? E folheia cada uma vez. Aí começa a manifestações físicas, faz lançamento do veículo, essas coisas. Ó, quando um cavalo puxa uma charrete, a força que possibilita o movimento do cavalo é a força do cavalo. Antes era da charrete que ele perguntava na questão anterior, né? O solo exerce sobre o cavalo, ele exerce sobre a charrete. Peraí, aqui ele exerce sobre a charrete, faz a charrete andar. Que a charrete exerce sobre ele, atrasa a vida dele, complica o movimento dele, não facilita. A charrete exerce sobre ele, não ajuda. A charrete exerce sobre o solo. Vai ter tanto uma força que a charrete empurra o solo para trás, para baixo, desculpa, que é a força normal. O contrário da força normal, que ela não afunda no chão. O solo acaba empurrando ela para cima com o mesmo valor. E tem o atrito. O solo, se eu fosse o chão e tivesse uma charrete passando por cima de mim, eu perceberia uma força tentando me levar junto com ela, que é o oposto à força de atrito que atua nas rodas dela. Então as últimas 3 forças que ele citou, sem dúvida nenhuma, não ajudam o cavalo a se locomover. É a força que o chão exerce sobre as patinhas dele para frente, que o solo exerce sobre o cavalo. Essa é a força que faz o cavalo andar. O amor está em alta. Questão 4. A mecânica clássica, também conhecida como mecânica newtoniana, já que o senhor Isaac Newton desenvolveu ela, fundamenta-se em princípios que podem ser sintetizados em um conjunto de 3 afirmações conhecidas como as leis de Newton do movimento. Marque verdadeiro ou falso. Se o motor de uma espaçonave que se move no espaço sideral, suficientemente afastada de qualquer influência gravitacional, deixar de funcionar, a espaçonave diminui sua velocidade e fica em repouso. Falso. Ela continua para toda a eternidade, até bater no ETzinho. As forças de ação e reação agem em corpos diferentes. Falso. Se atuasse no mesmo corpo, eu ia tentar andar e não ia conseguir. O fato de eu caminhar mostra que a força que eu faço no solo e a força que ele faz em mim atuam em corpos diferentes. Por isso não se anulam. Acabamos de revisar. Sim, atuam em corpos diferentes. Massa é a propriedade de um corpo que determina sua resistência a uma mudança de movimento. Verdadeiro, mas isso eu não comentei, eu acho, não falei bem isso aí. Eu comentei que um carro parado e um caminhão parado, o carro era mais fácil de fazer ele se movimentar, por ter menos massa. Um caminhão a 100 por hora e um carro a 100 por hora, é mais fácil parar o carro, porque ele tem menos massa. Então os objetos que têm mais massa, têm mais inércia, mais tendência de permanecer do jeito que estão, certo? Então bacana que mesmo eu não deixando isso explícito, alguns alunos perceberam que era verdade, muito bom. Se um corpo está se dirigindo para o norte, podemos concluir que podem existir várias forças sobre o objeto, mas a maior deve estar direcionada para o norte. O cara pode estar indo para o norte mesmo com a resultante 0, porque ele continua se movendo por inércia. A cadeira pode estar se deslocando para um lado e a resultante das forças está atuando para o outro. Concorda comigo? Por isso que ela parou, inclusive. Se eu fosse desenhar todas as forças atuando na cadeira enquanto ela deslizava para frente, minha mão já tinha parado de encostar nela, concorda comigo? A terra estava atraindo a cadeira para baixo, é a força-peso. Vou te provar. A terra estava atraindo. Se eu boto a minha mão embaixo da cadeira, eu percebo que a minha mão tem que sustentar uma parte da cadeira. Quer dizer que o chão está empurrando a cadeira. Isso chama-se força normal. Mas se a cadeira parou, a resultante não era 0. Tinha que ter uma outra força atuando. Contrária ao movimento. Que era nas patinhas da cadeira, na verdade, né? Mas eu vou colocá-la ali para ficar mais fácil de escrever ela. A força de atrito. Que loucura! A força, essa com essa dá 0. A força resultante atuando na cadeira era contrária ao movimento. Cuidado, nossa intuição falha nessa hora. Até a gente conhecer o Newton, a gente achava que para o cara ir para frente tinha que ter força para frente. O próprio Aristóteles, ele dizia, né, que quando a gente empurra um corpo, sai um fluido da nossa mão e penetra no corpo. Esse fluido
é que faz o corpo continuar indo para frente. Ele chamava de ímpetus, o fluido. E aí, à medida que o corpo se arrasta no chão, esse fluido vai vazando. E aí, quando o fluido acaba, o corpo para de andar. Essa era a explicação aristotélica para o corpo entrar em movimento e depois parar. A ideia de ímpetus. E a galera toda gostava dessa ideia. Isso ficou por 2.000 anos, né? 2.000 anos, isso. E hoje muitas pessoas acham que quando a gente empurra um objeto, depois que ele cultivou, as pessoas acham que ainda tem uma força atuando nele. As pessoas não percebem que é a inércia, a maioria das pessoas. Outra coisa que já vale a pena comentar é que, tu lembra qual é a explicação do Aristóteles para os corpos caírem? Por que os corpos caem? Que é feito dos materiais da terra e precisa voltar ao seu lar. Exatamente assim. Assim como quando tu sai da tua casa, tu quer voltar para tua casa, os objetos quando são retirados da sua casa querem voltar para a casa dele. Como isso veio de uma mina de calcário que estava no chão, eu solto, volta para o lugar de onde ele veio. E isso ficou 2.000 anos incutido na mente da galera, talvez mais, até que... Como? Ele falava que as nuvens pertencem ao ar. Perfeito, exatamente isso. O fogo sobe para buscar o sol, que é a casa dele. É isso aí. Show de bola. O passarinho. Boa. O passarinho, se ele para de bater as asas, né? Ele volta para... Aí que tá, né? Tem que ver. Talvez tu tenha descoberto uma forma de mostrar para Aristóteles que ele estava errado. Mas eu acho que Aristóteles ele pensava, se o objeto foi inanimado, certo? Se o objeto foi inanimado, se ele estiver vivo, ele pode ir contra a sua vontade, né? Certo? E de certo Aristóteles também podia argumentar, mas o passarinho foi feito por que material? De onde é que veio a matéria que compõe o passarinho? Mas de onde é que vem a matéria? Né? O passarinho se alimentou de coisas que foram plantadas, né? Que estavam na terra. Saca? Então também dá para argumentar. Ô galerinha, questão item 4. Se um corpo está se dirigindo para o norte, vimos que não precisa ter força resultante ou maior para o norte. Se a resultante das forças que atuam sobre um corpo é nula, pode-se concluir que esse corpo se encontra em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Exatamente o que diz a primeira lei de Newton. Questão 5. Um aluno de física, após ter assistido a uma aula sobre o princípio da ação e reação. Princípio da ação e reação? Que lei de Newton é essa? Claro, terceira. Quer saber como é possível abrir a gaveta de um móvel. Se o princípio da ação e reação diz que a pessoa que puxa a gaveta para fora é puxada por ela para dentro, com uma força de mesma intensidade. Assinale a alternativa que contém a afirmação que esclarece essa dúvida corretamente. Letra A. A força exercida pela pessoa para fora é maior que a força exercida pela gaveta para dentro. Não é isso, porque ele acabou de falar no enunciado que elas tinham o mesmo modo. Letra B. As forças são iguais e opostas, mas não se anulam, porque atuam em corpos diferentes. É justamente o motivo pelo qual a gente consegue alterar o estado de movimento dos objetos, porque ação e reação jamais se anulam mesmo tendo o mesmo valor, pois atuam em corpos diferentes. Só por humildade vamos analisar os outros. O princípio da ação e reação não é válido nessa situação, porque estão envolvidos dois corpos diferentes. Nada a ver, a terceira de Newton vale para um sistema de 1000 corpos, não tem problema. Letra D. A força exercida pela pessoa é maior do que o peso da gaveta. Para movimentar um objeto, eu não preciso necessariamente fazer uma força igual ao peso dele. Eu consigo empurrar um carro e, obviamente, eu não consigo fazer uma força equivalente a 1000 quilos. Eu não consigo erguer um carro. Eu consigo movimentar um carro para frente. E é óbvio que um carro de 1000 quilogramas, 1 tonelada, eu não estou aplicando uma força equivalente a 1000 quilogramas. Concorda comigo? Se está na horizontal, né? Qualquer um de nós, não é porque eu sou forte, é só empurrar um pouquinho, daqui a pouco tu vê, o carro começa a ir para frente. Isso nos prova de que para movimentar um objeto, nós não precisamos fazer força maior do que o peso. Letra E. A gaveta não é um agente capaz de exercer força numa pessoa. Joga uma gaveta na cabeça de alguém. Joga uma gaveta para tu ver a força que a gaveta vai matar a pessoa. Se puder pegar na quina na cabeça dela, racha a cabeça dela ao meio. Uma senhora força pode ser aplicada por uma gaveta em uma pessoa. Basta tu utilizar a gaveta como ariete. Depois, questão 6. Como de B mesmo, né? Questão 6. Eu acho que essa questão é
uma questão da UFSC modificada. Ela era um somatório 01, 02, 04, 08 e assim por diante. Porque essa foto, eu lembro de já ter visto foto parecida com essa em vestibular. Considere a situação mostrada na figura abaixo, no qual um carro viaja em uma estrada plana puxando um trailer. Putz, se tivesse dinheiro, cara, pegaria um trailer desse e passaria viajando o mundo. Imagina que tesão, tu e a tua família e o mundo para visitar. Tem gente que faz isso, sabe, né? Trabalha metade da vida e quando tem dinheiro suficiente, pega o carro, o trailer, bota a família dentro e chega e trabalhar. Agora eu vou curtir a vida. Imagina. 2, aliás, 1. A respeito das forças envolvidas no caso, são feitas as afirmações abaixo. 1. A força que o carro aplica no trailer tem o mesmo módulo da força que o trailer aplica no carro. Terceira linha. Para que a situação seja possível, a força que o carro aplica no trailer deve ser maior que a força que o trailer aplica no carro. E o Newton o quê? O Newton é um retardado, então? Não. Newton é gênio. A situação mostrada é impossível. Ah, então é uma alucinação aquilo que eu vejo na rua. Eu vejo um carro, eu vejo um trailer passando e eu estou no Matrix. A situação mostrada é impossível, pois a força que o carro aplica no trailer tem o mesmo módulo da força que o trailer aplica no carro. E apresentam sentidos opostos. Assim elas se anulam e trailers, caminhões, trens, essas coisas são alucinações criadas pela Matrix. Falso. 4. Me prova que tu não tá dormindo. Me prova que tu não tá dormindo. Faz a pergunta? Me provas que não tá dormindo? Tens uma prova? Me prova que tu não está dormindo agora. Nunca te sentiste dor no sonho? Já senti dor em sonho. Já acordei chorando de dor. E aí vi... Ai, era um sonho, obrigado, meu Deus, era um sonho. Cansei de acordar chorando em sonho, sentindo dores, e não era. Um filósofo chamado René Descartes, em 1500 cacetada, já tentou falar sobre isso. E no livro dele ele já fala, é impossível tu provar que tu tá sonhando. Ou acordado. Ué, quando tu tá sonhando, tu não imagina pessoas, tu não vê pessoas, as pessoas não falam contigo no sonho? Não vê situações? Não pare... Às vezes tu não acorda com a sensação, pô, aquilo foi sonho ou foi verdade? Eu já tive essa sensação. Tu vê que viaja, então a ideia de que talvez tu esteja derivaneando e que o mundo que tu enxerga é delírio da tua mente, não tem prova para contrária a isso. Isso é muito legal, né? Filosoficamente é muito legal tu saber disso, que tu não tem a capacidade de provar que o que tu está vivenciando agora é um sonho. Então a minha ideia de Matrix não é um absurdo. Mas, Otávio, se eu estivesse sonhando, eu não estaria controlando o mundo? No sonho, geralmente, acontecem coisas mais bizarras, né? Eu tive experiências no sonho bem legais. Eu, quando era mais jovem, eu tentava, na hora de dormir, ficar escolhendo o sonho que eu ia ter, né? Então, antes de dormir, eu ficava imaginando aquela situação, pô, como eu queria sonhar com isso. E eu consegui fazer isso algumas vezes. Depois de muitos meses de treino, eu consegui algumas vezes me controlar no sonho. Diz que uma das ideias é tu olhar para tua mão. Se no sonho tu conseguir olhar para tua mão, é uma boa forma de tomar controle do teu corpo no sonho, certo? E é muito legal, mas não, né? Como é que eu vou provar? O sonho ele pode ser tão realista. Eu tive sonhos na minha vida que eu demorei uns 2, 3 dias para verificar se, pô, eu não lembro se eu sonhei com aquilo ou não. Eu lembro que uma vez eu sonhei que eu tinha pegado uma arma do meu pai e tinha ido dar tiro sem o consentimento dele. Meu pai me permitia atirar com arma, já muito novinho. Né, o que é um absurdo, obviamente, mas eu mostrava para ele que eu tinha certa responsabilidade, então ele me permitia ir caçar com armas mortais, mesmo aos 13, 14 anos. Só que as armas ficavam escondidas e se eu quisesse dar tiro eu tinha que primeiro avisar ele, né, a gente ia junto até uma certa parte, então ele me instruía mais uma vez, então não era uma coisa, vou lá pegar a arma e vou sair tirando. E aí eu sonhei que eu tinha ido lá pegado uma arma dele e dado uns tiros, sem ele saber. E já vi que estava feito cagada no sonho, né? Então eu acordei me borrando. Eu acordei, meu Deus do céu, caceta, se meu pai descobre que eu fiz isso, caralho, meu Deus, tomara que ele não descubra. Se ele descobrir que eu atirei com a arma dele sem avisar ele, vai me matar. E aí eu fiquei com o coração apertado uns 2 dias, tendo a sensação de que eu tinha feito aquilo, cara. Depois é que eu me toquei, puta, foi um sonho que eu tive, que alívio, eu não menti pra ele, ai que bom, cara. Então tu vê, tem situações, e é possível que alguns de vocês tenham vivenciado coisas desse tipo, que tu logo, principalmente depois tu acorda. Tu acorda ainda meio confuso de saber se foi realidade ou não foi. Só te trouxe isso à tona porque existem filósofos
fodásticos que defendem a ideia de que o mundo pode ser uma alucinação, certo? Então, e não é o retardado Otávio que vos fala, é cara de Harvard, é cara de universidade foda do mundo que aceita esta possibilidade. Tu não aceita que o mundo possa ter vindo de Deus e de uma mulher virgem? Se tu aceita essa possibilidade e aceitar que pode ser uma alucinação, é muito equivalente, é uma loucura muito próxima, então não há muito o que reclamar. Como todo mundo ia ter a mesma alucinação? Mas é porque pode ser tua alucinação. No meu sonho, as pessoas se interagem comigo e é eu que estou criando elas. Tá entendendo? Foda, foda. Galera, e tu acredita que eu parei de lembrar dos meus sonhos alguns anos atrás? Lamentavelmente era tão divertido. Questão 6. Item 4. Depois tá chegando um cara bom pra gente discutir essa ideia. Pergunta pro cara quando ele chegar. Começa, abre a questão com essa pessoa, uma perguntinha pra gente filosofar nessa primeira aula. Me prova que tu não estás sonhando. Quero ver como é que ele vai responder essa. Eu e ele temos muito em comum, né? Porque a filosofia e a física e a matemática nasceram juntos, não sei se vocês sabem. Questão 4. As forças trocadas entre o trailer e o carro têm mesma direção e mesmo sentido. Sentidos opostos. Apenas a um é verdadeira. Rosalinda. Questão 7. Eu puxo o trailer. Quando eu puxo a mesa, eu sinto que ela me... Ó, sacaneando, ela tá puxando minha mão pra lá, eu percebo. Sem problema, não tem, desculpa, tá participando? Essa eu já botei na prova, cara, uma vez. A 7. A Terra atrai um pacote de arroz com uma força de 49 newtons. Pode-se então afirmar que o pacote de arroz Atrai a Terra. atrai a Terra com 49 newtons. Professora, a 6 é qual que É o item C. 8. Santa Maria. Universidade Federal de Santa Maria. Um bom lugar para tu ir, caso tu não consiga a nossa federal aqui. A figura abaixo mostra dois corpos de mesmo material que estão empilhados e em repouso sobre a superfície horizontal. Pode-se afirmar que o módulo da força do corpo A exerce sobre o corpo B. E aí? Ah, desculpa, eu achei que era SM, desculpa. Mato Grosso do Sul, obrigado, gente. Não é um bom lugar. Não por não ser um lugar bom de viver, mas é porque é muito longe, eu acho, da tua família. Aqui em Santa Maria, tu pega um ônibus e vem passar um final de semana de vez em quando. Agora, Mato Grosso do Sul, né, tem que pegar avião, um pouco mais caro. Se bem que tu pode visitar Bonito, né, cara? Cara, Bonito é uma cidade, não dá pra acreditar, o nome é justo. O nome é justo. Não dá pra acreditar, Mato Grosso do Sul. Né, pode visitar o Pantanal também, aproveitar, tomar banho no rio que tem jacaré. Ah, eu não resisti, né, cara? Eu tive que entrar no rio, né? Rapidinho, né? Só pra dizer, eu tomei banho no rio que tem jacaré. Fui lá, dei 2, 3 braçadas, voltei, me benzi. Meu Deus, agora já posso me exibir para as pessoas. Viu o jacaré ou não? Longe, só longe de onde eu estava. E não enquanto eu estava, né? Porque se eu visse um jacaré ali, eu já teria entrado. Nadar com o jacaré. Cara, se tu acha que na ilha tem mosquito, meu querido, te prepara, cara. Não dá pra acreditar o que são os mosquitos naquela região em algumas épocas. Não dá pra acreditar. O ar fica denso de mosquito. As casas têm 3 telas protetoras. Uma porta, aí tu abre a porta, fecha a porta. Aí uma outra tela, fecha a porta. E aí na terceira tela tu entra menos cabreiro. E claro, um ou outro mosquito consegue entrar no ambiente. Professor, não sei se tu viu, Pânico na Band, tem gente que cria mosquito da dengue. Eu escutei esses dias essa notícia. Só pra... Eles são dóceis. É, pro cara poder se infectar e poder pegar testado, né? Ah, é possível. Isso aí. Ó, Vamos criar. olha só. Existem pessoas que vendem alguns tipos de vermes pela internet para poder contaminar as outras pessoas. Existem algumas pesquisas que sugerem que algumas alergias que os seres humanos têm é por falta de contaminação. Tu estar contaminado às vezes com verme, por exemplo, ou com algum tipo de parasita, faz com que o teu corpo crie substâncias para se defender desse parasita. E essa substância pode te curar, por exemplo, uma alergia. Então tem casos de pessoas com alergias terríveis que nunca tinham se curado de alergia com antialérgico nenhum e que depois de ter sido infectado com uma doença parasitária qualquer, que não é letal, a alergia da pessoa some. Aí a pessoa, sabendo disso, ela
e depois de ter se infectado com aquele parasita, ela pega, né, os parasitas nas próprias fezes e vende pela internet. Aí a pessoa compra, a pessoa, porra, eu tô com alergia há 500 anos, não consigo resolver, vou tentar essa cura maluca, vou me infectar. Aí tu compra lá um pouquinho daquele material, se infecta, pisa em cima, deixa o verme penetrar pela tua pele e te contaminar, para ver se tu vai te curar da alergia. Se não se curar, depois tu pode tomar um remédio anti-verme e matar o vermezinho. Mas tu vê como tem coisas misteriosas na medicina ainda pra gente resolver, né? Não, o da dengue é uma... depende. Porque assim, a USP, não sei se a USP ou a Universidade Federal está criando um mosquito da dengue para soltar no ambiente, porque quando ele procria, a fêmea dele não consegue soltar ovinhos. Então tu vê, nós estamos criando um mosquito da dengue modificado para que geneticamente ele acabe com os mosquitos outros ao se reproduzir. Mas a notícia que me chegou muito rapidamente é que tem gente criando mosquito para vender para outros motivos. Entendeu? Ou para vender o remédio depois para quem se infectou, ou para que a pessoa se infecte, agora eu estou ruim. E aí pega uma dengue mais fraca de repente, né? Porque tem a febre chunha. Febre chunha. É um outro tipo de dengue que tem, que é mais forte, né? Não sei o nome, é febre. É um nome estranho, eu acho, chunha. Coisa desse tipo. E aí, então tu pode pegar uma dengue mais fraquinha, e aí tu não vai trabalhar, é tão gostoso, fica em casa com a família, dorzinha, uma febrinha. Aí pega um atestadozinho, uns 15, 20 dias, talvez mais, talvez morra, bem legal. Olha só. Nossa, um parasita desse, cara, tomara que faça a periferia o quanto antes. E aí, galerinha, a força que A exerce sobre B é igual a força que B exerce sobre A. Quem disse? Quem disse? O Newton. Em que lei? Terceira. 9. No estudo das leis do movimento, ao tentar identificar pares de forças de ação e reação, são feitas as seguintes afirmações. Ação, a Lua atrai a Terra. Reação, a Terra atrai a Lua. E o contrário, tudo bem. 2. Ação, o pulso do boxeador golpeia o adversário. Tudo bem? Estranho, nunca vi um boxeador bater com o pulso. O adversário cai, a reação. Impulsada, hein? O pé chuta a bola adquire velocidade. Estou lendo pares de ação e reação. 4. Ação, sentados numa cadeira empurramos o assento para baixo. Reação, o assento nos empurra para cima. E aí? O princípio da ação e reação é corretamente aplicado em... A Terra atrai a Lua atrai a Terra. São forças da qual ele fala. Faz sentido? Ambas gravitacionais atuam em corpos diferentes, mesma direção, não se anulam. 2. O pulso do boxeador golpeia o adversário cai. O adversário cair é uma força? Não! Se o pulso do boxeador atinge o rosto do adversário faz força no pulso do boxeador. Mas se o adversário cair é uma força no chão. Aí é que tá, então o adversário faz força no chão, o chão faz força no adversário caído. Certo? Seria um par ação e reação. Ou seja, é uma ação e reação no português, no dia a dia, filosófica, mas não é um par de força, ação e reação, né? É bem nisso que ele quer mexer. O pé chuta a bola faz força no pé. O pé faz força na bola, a bola faz força no pé. Isso deveria ser o par ação e reação. E não a bola ter começado a andar. Isso foi uma consequência do chute, mas não é um par de força, ação e reação. Sentados numa cadeira, empurramos o assento para baixo, o assento empurra a bunda para cima. É isso. Né? Opa, é isso. Então, beleza. B. 10. A primeira bicuda. Tá quase. 10. A última. Aí o resto vai ser revisão para a prova, tá? Marronzinha. Mas vamos matar uma pelo menos. Supondo-se que 90% da população mundial saísse em passeata ao mesmo tempo, caminhando em direção ao leste, tal deslocamento poderia contribuir para uma diminuição na velocidade de rotação da Terra, uma diminuição na distância entre a Terra e a Lua, uma diminuição no valor da aceleração da gravidade da Terra,
Um aumento na aceleração centrípeta na linha do equador da Terra. Um aumento na intensidade do campo magnético da Terra. Parece que são todas absurdas, né? Parece que são todas absurdas. Mas, por incrível que pareça, tem uma ali que faria sentido. A do Equador? Vamos analisar. Em um aumento no campo magnético. De onde é que vem o campo magnético da Terra? Tu sabe? Por que existe campo magnético na Terra? Por causa do núcleo da Terra que faz o negócio. Eu lembro que o professor do meu filho, no ano passado, disse que era porque no polo, a bússola aponta para o norte, porque no Polo Norte tem muito minério de ferro. Não, tem que bater com o gato morto até miar. Esse cara não tem cura, tá? Né? Assassinando a física para as criancinhas pequenas já de cara. Isso é um assassinato. Toda... Não, daqui do colégio não. Ele começou a estudar esse ano aqui no colégio. Eu jamais falaria isso também se tivesse acontecido. Não sou tão retardado assim, só um pouquinho. Na verdade, meus amigos, corrente elétrica é gerada por movimento, campo magnético é gerado por movimento de cargas elétricas. Ou seja, tem correntes elétricas circulando no interior do planeta. Essas correntes elétricas é que geram o campo magnético. Certo? É uma coisa que só vou te ensinar no final do terceirão, infelizmente. Experiência de Øyersted, que mostrou isso ao mundo. Olha o nome e sobrenome do cara, Øyersted. Pode pesquisar lá na internet, experiência de Øyersted. Então, pô, não é possível que as pessoas começarem em passeata para um lado só, né? Aí, de repente, vai mudar a corrente elétrica no interior do planeta. Se bem que essa corrente elétrica tem a ver com a rotação do planeta Terra. É a rotação do planeta Terra que gera o fluxo de cargas elétricas no seu interior. Então, olha, não é um absurdo a letra E, mas pouco provável. Letra D. Um aumento na aceleração centrípeta da linha do Equador. A aceleração centrípeta é o fato do cara que está no Equador dar a volta no planeta Terra junto com o planeta. Concorda? Quando em 24 horas o planeta completa a volta dele, o cara do Equador deu a volta ao mundo. Se ele deu a volta ao mundo em 24 horas, fez uma curva em 24 horas, tem que ter uma força centrípeta, né? E essa força centrípeta é a força com que a Terra atrai ele. O fato de as pessoas começarem a caminhar sobre o mundo não vai fazer com que elas sejam atraídas mais fortemente pela Terra. Então não, a letra D é um absurdo. Diminuição da aceleração da gravidade. Está conectada com a letra D. A força centrípeta mudar no Equador seria o equivalente a alterar a aceleração da gravidade. Não, a aceleração da gravidade depende do formato do planeta Terra, da massa do planeta Terra. Então, como o caminhar sobre a superfície terrestre não vai alterar a massa do planeta, nem vai alterar o tamanho dele, não vai alterar a gravidade. Letra B, diminuição da distância entre Terra e Lua. Pô, a Lua está orbitando a Terra. Para que aproximem, só se de repente a galera do planeta pulasse para lá quando a Lua estivesse aqui, né? Aí quando a gente fosse impulsionar, imagina que a Lua esteja lá do outro lado do planeta Terra, certo? Se nós todos pular, na hora do pulo nós vamos empurrar a Terra para baixo, né? E aí ela teria que se aproximar um pouquinho da Lua. Claro que quando a gente atinge a altura máxima, nós e a Terra nos atraímos e volta para a situação original. Mas no momento do pulo, daria para aproximar ou afastar, né? Porque se a Lua estiver ali e a gente, o mundo todo vem para cá e vamos lá, 1, 2, 3 e todo mundo pulando. Quando as 7 bilhões de pessoas pularem, exceto os bebezinhos, o que vai acontecer? Nós vamos ter que empurrar a Terra para baixo, certo? Então é exatamente como isso, ó. É exatamente como isso aqui, ó. Quando eu pulo para lá, para o meu corpo poder ir para lá, a cadeira tem que ir para o outro lado. Se a galera está na superfície da Terra e pula, quando a galera subir a Terra tem que dar uma descida, por menor que seja. Eu vou até te ensinar a calcular essa descida que a Terra daria futuramente, porque daria mesmo. Mas... É milímetro? Menos, muito menos que milímetro. Muito menos que milímetro. Mas então tu vê, né? Não daria para mudar passeando. Passeata não, só se fosse pulo. Ah, mas a Terra tá rodando. Ô, peraí, cara, tu já viu aquela cena que tem um hamster caminhando numa rodinha? É um hamster. O hamster começa... Arte moderna. O que tá indo? O dentinho dele ali, o dentinho do hamster. Ó, quando o hamster caminha pra frente, a bolinha gira pro outro lado, né? Certo? Essa é a ideia. A Terra tá rodando, rotacionando. Se nós caminharmos numa certa direção, na direção oposta da qual ela gira, então a gente vai tender a dar uma diminuída nessa rotação. Mas isso só vai acontecer nos primeiros passos.
todo mundo parado, 1, 2, 3, passeata começou. Quando todo mundo começar a caminhar, naquele momento a Terra dá uma paradinha mínima, uma diminuidinha mínima na rotação dela. Mas na hora que a passeata terminar, aquele impulso que a gente deu para trás para poder começar o movimento, aí a gente continua por inércia. Quando a gente for parar a passeata, a gente já vai devolver aquela rotação que a gente tinha diminuído no começo da passeata. Sacou? Por isso que o dia do pulo é uma grande babaquice. Você escutasse falar do dia do pulo? As pessoas pela internet se combinando, vamos combinar um dia de pular para fazer a Terra dar uma vibradinha. Dia do pulo, cara, tem que ser muito retardado. Outra, ó, se todo mundo pular, vai ter neguinho pulando de um lado e do outro do planeta, né? Tem que primeiro todo mundo combinar para vir para um lugar só do planeta, certo? Não tem problema falar, né? Pode ser branquelo também, não tem problema. Os branquelinhos também pulando, neguinho, branquelinho, azulzinho, verdinho, todo mundo, certo? Tu vê, eu não vejo preconceito em falar isso, tá, gente? Eu sempre adorei a negritude. Quando eu era novinho, eu adorava uma negra, eu adorava. Não me casei com uma negra porque não achei a negra, de repente, que me fizesse. Adoraria ter um filho negrinho, não vejo problema nenhum, certo? E não se esqueçam, não é só contra a raça que eu acho que não existe tipo de preconceito nenhum cabível. É contra a opção sexual, tá beleza? E contra a religião também. Eu sou agnóstico, eu não vou ficar querendo que o cara que é crédulo morra. Ah, tu acredita em Allah, agora que tu marda no inferno. Não tem essa, certo? Até porque as minhas crenças na ciência são parecidas com as crenças de fé, certo? Vai que um dia a gente mostre que as leis científicas são todas bobagem. Crueldade divina para os ateus poderem arder no fogo do inferno. A gente tem que aceitar essas possibilidades para poder ser filosoficamente menos errado. Legal. E aí, galerinha? Qual que ficou então? A rotação pode diminuir, né? Te contei que quando deu o tsunami, os dias na Terra aumentaram? Te contei? Não? Na próxima aula eu conto então. Após o tsunami que matou 300 mil, os dias na Terra ficaram mais longos, provando que a rotação da Terra pode ser alterada. Considero a teoria acabada, mas tem muito exercício para fazer. Revisão às páginas marrons. Faltam 3 de física apenas. 3 apostilas.